Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema o que sabemos do Evangelho. Toda a fala do nosso amigo Carlos Eduardo Biliato será pautada em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus, o nosso irmão amigo. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos impulsionar, sempre à frente, avante, sempre com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Que nesse momento tão especial da palestra, que só o Espírito Santo de Deus possa nos fazer companhia. Nesse momento, estamos todos ligados num só pensamento e num só sentimento. Sentimento esse de amor, de paz e de fraternidade. Que o mentor do nosso amigo Carlos Eduardo ilumine ele com as melhores palavras e os melhores sentimentos para que ele possa transmitir para a gente. Que ainda Jesus, o nosso irmão amigo, possa abrir o nosso canal da inteligência para absorvermos tudo que o nosso irmão vai falar para a gente. Então, Jesus, nesse momento tão lindo, tão importante e especial da palestra, nós te convidamos, Jesus, fique conosco, nos fazendo companhia, nos intuindo, nos dando paz e dando serenidade aos nossos corações para que fiquemos em paz, recebendo desse nosso irmão amigo essas dádivas, essas pérolas abençoadas que vêm sempre do nosso irmão Jesus. Então, Jesus, nós te agradecemos. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos. O pessoal do fundo consegue me ouvir bem? Está tranquilo? Eu tenho esse gracejamento, vamos assim dizer, divino, né? De ver filho de italiano. Aí você tem um belo de um gogó, né? Você já viu uma família de italiano um almoço de domingo? Quem passa na rua às vezes acha que é briga, né? Não, é a família confraternizando, né? Muita calma. Se tiver um espanhol junto, relaxa, ele está contando piada. Então, muita calma. Essa é uma das vantagens, não é? Pessoal, boa noite a todos aqueles que a gente não teve oportunidade de abraçar, né? Desculpa aí a gente chegar tão em cima, eu imaginava um trânsito tão intenso igual o de hoje. Mas vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma abordagem do Evangelho um pouquinho diferente, pelo menos em uma boa parte dela. A gente não vai buscar simplesmente os aspectos morais do Evangelho. Porque, como o nosso grande mestre Kardec vai dizer, muitas vezes ele vai fazer essa busca do Espiritismo como um elemento científico. Ele vai trazer o Espiritismo como uma ciência. Quando a gente teve lá, há uns 170 anos atrás, o contato de Kardec com os fenômenos espirituais, o termo espiritualismo já existia. Então Kardec vai criar o neologismo, quando a gente cria uma palavra nova, o neologismo que é o espiritismo, justamente para definir o que era aquilo que ele trazia. Dentro desse aspecto, ele vai fazer um estudo, ele vai olhar para aquilo tudo de uma forma mais fria, não menos carinhosa, não menos atenciosa do que o Evangelho merece, mas de uma forma tranquila. Imagine, não sei se alguém aqui já passou pela necessidade de ser socorrido em pronto atendimento.
Você chega de repente com um familiar, ou a gente mesmo com um ferimento, às vezes sangrando, todo afobado, o enfermeiro vai te acalmar. Ele precisa primeiro da sua calma. Então, um dos grandes aspectos de quando nós estudamos Evangelho, e essa é uma das principais finalidades do Espiritismo, é o estudar, a gente vai começar a entender esses aspectos, o que cada coisa quer dizer. Eu não sei se já ocorreu com vocês, de repente assistir uma palestra, seja de alguém espírita ou não, muitas vezes a gente vê aí pastores, né, com uma fala tão eloquente, tão bela, né, trazendo para nós acontecimentos que de repente a gente para e pensa, aonde está isso? Onde esse cara achou esse negócio escrito? A gente pega principalmente, não sei o quanto vocês conhecem, por exemplo, o Haroldo Dutra Dias, quando a gente vê ele com aquela fala, você fala, gente, aonde o Haroldo achou esse negócio? Eu quero ler esse livro. Então, principalmente quando a gente fala do Haroldo, a gente tem que entender que ele trouxe da Europa para cá um container com material fotocopiado, que é um material religioso vastíssimo, é um container. Imagine que lá na biblioteca ali já tem coisa para a gente estudar por um bom tempo. Ele trouxe um bom tempo. Mas vamos lá. Aqui a gente vai trabalhar alguns textos, a gente vai citar alguns textos que são estudados por ele, que são passados por ele. Então, como a gente costuma, no melhor pleonasmo que a gente pode usar aqui, vamos começar pelo começo, não é? Quando a gente fala de evangelho, o que quer dizer o termo evangelho? Quando a gente para estudar a palavra evangelho, já repararam que a nossa língua ela tem muitos caracteres de outras línguas, até mesmo de culturas externas à nossa. A gente podia dar um belo passeio aqui, mas só para fazer esses links. A gente vai ter coisas que vêm do latim, a gente vai ter termos nossos que vêm da língua saxônica, anglo-saxônica. Então são muitos termos que vão construir algumas palavras, alguns termos dentro das ideias da nossa linguagem. Quando a gente fala de evangelho, ele vem, a palavra evangelho, que vai ser original no latim, quer dizer boa notícia, uma boa nova. Se eu chegasse para vocês e falasse, tem uma boa notícia para dizer, vamos duplicar daqui até Paranavaí. Nossa, é um sonho, né? Agora eu brinquei com o sonho. Vai duplicar a pista, olha, imagina, duplicado, né? Maravilha que não seria, questão da segurança, conforto, da praticidade. Quando a gente fala evangelho, é uma boa notícia desse tipo. Só que qual boa notícia é essa? Porque quando a gente fala em evangelho, essa boa notícia, ela é, a gente vai dizer que a boa evangelho é o evangelho de Jesus? Seria correto, talvez, afirmar? Eu vou reconstruir um pedacinho dessa ideia com vocês. Imaginem que eu trouxesse aqui para vocês a demonstração de uma mistura química, que ela pudesse produzir energia e você expor o resultado da reação ao sol e de noite refazer aquilo todo dia. Esse é o sonho. Imagine uma placa solar que funcionasse à noite. É um sonho. Imagine que eu expusesse para vocês isso por várias vezes. Chega um momento que eu falar assim, tá, prova que isso funciona. E quantas vezes a gente não viu ideias trazidas, vendidas, e essas ideias não passavam de ideias? Então chega um momento em que você tem que demonstrar aquela ideia, você tem que apresentar a funcionalidade dela. Jesus veio com esse exato intuito, tanto que o próprio Jesus vai dizer, eu não vim mudar a lei, eu não vim desfazer a lei, eu vim dar cumprimento. Então isso aqui, com muita calma, me escuta, isso aqui nos arremete que a nossa religiosidade, boa parte da nossa religiosidade, está ancorada no judaísmo. Jesus era judeu. Se ele veio dar cumprimento a uma lei, qual lei que ele veio cumprir? A lei judaica. O que houve? Ao longo do tempo, adequações. A gente vai passar
ao longo da história aqui por uma dessas adequações. Houve adequações e reconstruiu isso para, assim, para povos mais modernos. A humanidade foi evoluindo, consequentemente, toda a ideia que vem acompanhando a humanidade evolui junto. Isso é algo natural, isso tem que acontecer. Natural que isso aconteça. Jesus foi um dos agentes dessa transformação, de toda essa mudança. Eu costumo dizer, exemplificar para alguns conhecidos, que Jesus foi o primeiro feminista da história. Se teve alguém que colocou a mulher no seu lugar digno e merecido, dentro da história, com todo o carinho possível, foi Jesus. Porque Jesus tem ações durante o seu tempo, na sua vivência, que com certeza os próprios discípulos deveriam se olhar assim e falar: vocês viram que ele abraçou a pessoa? Mudando paradigmas. Pois para a gente hoje é a coisa mais natural da vida. Naquela época era uma quebra de paradigmas. Jesus veio então nesse papel de fazer a exemplificação. Então ele foi um agente do Evangelho. Nós temos dentro da Federação Espírita do Paraná, eu vou puxar a brasa aqui para a nossa querida Malena, coordenadora do setor qual pertenço, e ela vai dizer, ela tem um livro chamado Personagens da Boa Nova. Ele traz todos os outros personagens do entorno. Não traz, obviamente, Jesus ali. Não era necessário exemplificar a história dele tão bem trazida. Traz todos os personagens do entorno que tiveram ligações com ele. Um livro fantástico, deixo aqui a recomendação de leitura para vocês. E Jesus vem para fazer essa exemplificação. Ele demonstra, ele fala assim: olha, é possível. Isso aqui dá para fazer. Isso aqui funciona assim. Porque o Evangelho, na verdade, é de Deus. Quem criou as leis, quem criou tudo que nós temos, não é? Vamos lá para a primeira questão do livro dos Espíritos. Causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Buscando só um último filósofo que vai ser Lavoisier, que vai dizer: a natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Dentro da minha área, que é da engenharia, a gente costuma dizer: nada se cria, tudo se copia. Né? Então, André Luiz vai dizer isso, né, quando ele fala da cópia que é o nosso mundo. Vocês já ouviram esse termo que tem destaque ali? Sinóticos? Já ouviram falar em evangelhos sinóticos? Não? Evangelhos apócrifos? Nós temos, dentro da literatura espírita, quem quiser depois a gente pode até conversar sobre isso, escritos apócrifos. Tem um livro escrito cujo qual Kardec vai relutar e não aceita aquele livro, dentro do Espiritismo. Que é um livro chamado Quarto Evangelho, escrito por João Carlos Stanley. Onde esse livro ele vai ter algumas ideias que desconstroem alguns elementos dentro do cristianismo. Não é dentro do Espiritismo. Kardec refuta essas ideias. O livro tem informações boas, traz bastante coisa que agrega, traz. Só que elas vêm por outras vias do Espiritismo. Razão pela qual Kardec prefere deixar isso desse nível, coloca para uma análise futura e acaba não considerando a obra, dado ao risco que ela ofertava. Em certo momento da nossa história, a Igreja Católica, nascente na época ali, como nós tínhamos ali praticamente 3 vertentes religiosas, não é? Nós tínhamos lá judaísmo, islamismo e catolicismo, né? Como grandes vertentes religiosas emergentes no mundo. Houve um concílio, chamado Concílio de Trento, isso por volta do ano de 360. Vários religiosos se reuniram por vários dias para poder definir o que ia ser trazido como o Evangelho. Tinha alguns escritos que eles não coincidiam. Esses dois termos, sinóticos e apócrifos, querem dizer o seguinte: sinóticos, eles condizem, eles falam exatamente a mesma coisa. Eu vou demonstrar um gráfico de coisa aqui, onde a gente vai ver melhor, vai entender isso aí melhor. Os apócrifos são escritos que eles trazem informações boas e importantes,
só que em dado momento, ao longo daquela história, ele desconstrói alguma ideia. O que os religiosos da época disseram? A gente coloca isso aqui para uma análise futura. A informação é importante? Ela agrega, de certa forma, porque é onde ela agrega, ela acaba segregando de outro lado. O que nos levou à construção evangélica, cujo Paulo, inclusive, está baseado ao Evangelho sobre o Espiritismo, em cima desses evangelhos. Alguém já teve o cuidado de contar os evangelistas? Já tivemos o cuidado de prestar atenção que, por exemplo, nós não temos o Evangelho de Felipe. Nós tínhamos 2 Judas. Um se mata e o outro escreveu alguma coisa? Aí é onde a gente começa. Eu vou trazer só rapidinho a separação da ideia de 2 palavras: discípulo e apóstolo. Discípulo é aquele que está para aprender. É aquele que vai se dedicar a aprender, que vai querer aprender. Apóstolo é aquele que vivencia. Apóstolo é aquele que vai demonstrar. O que faz de Paulo apóstolo? Paulo não conviveu com Jesus. Se lembram dessa parte? Paulo vai buscar, ele vai atrás dos cristãos, porém Cristo já ressuscitou no 3º dia e passou um tempo ali. Quando Paulo vai ter contato com ele? Então, Paulo, apóstolo. Eu custei um pouco para entender isso aí. Vocês já perceberam que algumas coisas eles não passam, é batido. Eu tive o cuidado de contar os evangelistas, por isso eu decidi montar esse material. Eu falei, não pode. Por que só os 3? Eu descobri que existe um quarto. Esse quarto evangelista, não é, eles viram o evangelho depois, que é o evangelho de Pedro. Pedro vai escrever um evangelho. Pedro? Não. Qual? Pedro? Nós temos. Acompanha Maria, não? A crucificação é. Meu pai, me ajuda. João. Eu sabia que era um nome bem comum. João. O evangelho de João. Só que João vai escrever o Apocalipse. O estilo literário, a forma dele está diferente. Bom, nós já estamos dentro desse assunto. Quantos e quais foram os evangelistas? A gente vai ter Lucas, Mateus e Marcos. Tudo que a gente encontrar escrito vai vir por esses 3. Os 3 que escreveram os seus ditos evangelhos, que vai virar futuramente, que deixaram registrado isso, mais apóstolos deixaram. Só que a forma literária, o momento em que eles escreveram, foram diferentes. Então surgiram algumas divergências. Algumas cartas de Paulo, se vocês pesquisarem isso, algumas cartas de Paulo não estão dentro do contexto bíblico. Não vão aparecer ali. Porque no concílio de Trento, os clérigos reunidos ali disseram, olha, essa carta aqui eu não sei não, porque ela está assinada por Paulo. Paulo não assinava as cartas. Algo muito simples, fica na dúvida. Foi Paulo mesmo que escreveu, porque assinou. Paulo não assinava as cartas, ele ditava as cartas para que alguém escrevesse. E eles descobrem isso por um fato muito simples. Quando Paulo vai escrever a algumas igrejas, ele diz, olha, manda um abraço para fulano, 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 e eu também para Beltrano. Mas como assim? Já que ele mandou o abraço, por que ele já não mandou? Por que ele disse, e eu também? Descobriu-se que ele ditava para alguém que escrevia e tinha estado com ele lá. Bom, como que os evangelhos foram então parar como eu citei para vocês, esse concílio de Trento, que ocorreu no ano de 300, por volta de 360 até 378, não foi algo rápido, não foi uma reuniãozinha em que eles disseram, eu acho que isso vai, eu acho que aquilo não vai. Eles ficaram reunidos por um bom tempo, analisando, estudando os contextos evangélicos. Foi decidido o que ia ser definitivamente aplicado como evangelho cristão e o que não seria. Nessa daí algumas coisas ficaram de fora.
essa definição daquilo que ia ficar ali dentro, não, em boa parte foi definido pelo estilo literário. Como eu disse para vocês, muito do que a gente tem como religiosidade, se a gente pegar o Velho Testamento é o mesmo na Bíblia, na Torá, na Bala, é o mesmo livro, é o mesmo Velho Testamento. A história do dilúvio é a mesma. Diga-se de propósito, o dilúvio, não sei se vocês sabem, mas fora a Bíblia, a Bala e a Torá, ele é citado em mais 2 livros sagrados, e um deles indiano. O que dá veracidade ao fato. Certo? Se nós formos parar para estudar isso aí, a gente vai achar muitos e muitos escritos que vão referenciar coisas que são histórias, está mais na história da humanidade do que da religiosidade em si. E só para trazer para vocês aqui, já que nós estamos citando das curiosidades da Bíblia, não é? Um desses evangelhos, ele ficou perdido por muito tempo. Como a igreja considerou que aquilo podia agregar e trazer problemas, o material que ela tinha foi destruído. Isso era comum na época, justamente para que não ficasse a oportunidade de isso vir a dar problema. Porém, esse material, quando se transmitiu os evangelhos inicialmente, no surgimento de todas as religiões, ele era transmitido de forma verbal. É como se eu contasse a história da minha família, que a gente vivenciou, que a gente passou por isso, e ia se transmitindo essa história verbalmente. Algumas partes dessa história, inclusive, eram encenadas, que surgiram futuramente os chamados monges copistas, e eles começaram a copiar e escrever toda essa história. Isso aí foi escrito inicialmente no grego. Então, algumas coisas que vinham do hebraico, do aramaico, tinham que ser transcrevidas para o grego. Então já há uma alteração de estilo literário. Muito foi preservado. Como esse material era replicado, algumas vezes era copiado, eu acredito que, por providência divina, parte desse material ficou escondido. E eles foram encontrados, pasmem, no ano de 1946. Vocês vão falar, cara, tá certo? Isso aí é plena Segunda Guerra, 1946. Certo? Foi nesse ano que foi. Alguns contam que foram pastores de cabras, outros dizem que foram pessoas pesquisando sobre minerais, buscando ruínas. Eles encontraram jarros, vasos grandes, e dentro desses vasos, desses jarros, tinham lá papiros, pergaminhos escritos da época quase que de Jesus, escritos ali com 1800, 1900 anos. Quando cataram para ler, quando pegaram para ler aquilo lá, viram que era um material riquíssimo. Boa parte desse material foi vendido no mercado negro. Quando um religioso islamita descobriu que esse material estava sendo vendido, ele falou, opa, isso aqui é escrito do meu povo. E ele foi atrás de comprar e adquiriu boa parte desse material, que ele não conseguiu comprar. Ele começou então a pesquisar e buscar por esse material e conseguiu reunir esse material. Quem vai comprar uma parte desse material, agora eu vou trazer com surpresa para uma parceira de viagem, se eu não me engano, é Jung. Ele recebe de presente um desses papiros. Se não é Jung, é um outro psicoterapeuta famoso da história. Se não me engano, é Jung. Ele vai encontrar, ele vai ganhar de presente isso daí, e esse material fica retido pela Alemanha por muitos anos. Até que após a sua morte, ele é devolvido, faz um requerimento para que esse material fosse devolvido à origem, e eles conseguem juntar em todos os textos. Foi permitido que religiosos do mundo fotocopiassem, fotografassem esse material para poder fazer a tradução dele. Nesse material entra também o Evangelho de Felipe. E esse Evangelho de Felipe era usado pelos cristãos gnósticos. Já ouviram esse termo?
Não é agnóstico. Agnóstico é outra coisa. São cristãos gnósticos. O que eles pregavam? O que não existe mais cristãos gnósticos? A Igreja Católica considerou eles como herege por ser uma crença, para a época, os religiosos da época, perigosa. Eles acreditavam que a verdadeira, que nós tínhamos que aprender de verdade, o aprendizado de um cristão tinha que ser pela sua vivência. Existe dentro da psicologia o conhecimento tácito e o explícito. Tácito é aquele conhecimento que a gente tem, que a gente adquire. Querem um exemplo de conhecimento tácito? Para cada copo de arroz, 2 de água. É regra. Quem cozinha sabe, é regra. Então isso é conhecimento tácito. Vem com a gente. Você aprendeu com a mãe, leva para a vida inteira. Está escrito aonde? Me ensinaram, eu faço. E o explícito, é esse que eu trago para vocês agora. Eu trago conhecimento, eu posso, inclusive isso aí faz parte das minhas orações, e não me deixar falar uma abobrinha aqui na frente. Não me deixar falar algo que seja contra o que é evangélico e contra o que é doutrinário. Eu tenho que tomar esse cuidado para não fazer isso, porque eu trago informações para vocês e de repente vão falar assim: nossa, o Carlos é tão inteligente. Isso aqui foi o Carlos que falou. Pode ser que eu me equivoquei em um nome. Pessoa que vai ouvir e falar assim: inteligente assim. Não é? Mas vamos lá, gente, brincadeiras à parte. Eu vou ser um pouco formal com vocês. Esse gráfico não é produção minha, tá? Eu achei de um site evangélico isso aqui. Só que ele traz bem explícito aqui para a gente entender os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. Estão vendo aqui que nós temos a tradição tripla. A tradição tripla é onde os 3 evangelistas trazem a mesma informação. Por exemplo, o que faz parte da tradição tripla? A Páscoa. A Páscoa é um acontecimento, é um evento religioso judaico, onde eles celebram o renascimento. Para nós, no nosso hemisfério, a gente está no outono, lá eles estão na primavera. Lá eles estão em outra. Então, lá a condição. Estão vendo a importância da gente estar estudando e entendendo o que é o que dentro do Evangelho? Os 3 vão dizer a mesma coisa. Dentro de todo o Evangelho de Lucas, 41% faz parte da tradição bíblica. De Mateus, 45%, de Marcos, 76%. Por que Marcos fala mais da tradição bíblica? Porque no Evangelho de Marcos. Vou trazer os tamanhos dos evangelhos para vocês. Em 18% do Evangelho de Marcos é a mesma coisa que de Mateus, só que Mateus só fala 10% igual a Marcos. Entendemos mais ou menos o gráfico? É só para que a gente possa entender por que só os 3 viraram evangelistas dentro da Bíblia. Só porque os 3 evangelhos, os 3 são evangélicos. Então, a gente vai ter exclusivo de Lucas 35%. Dentro de todas as histórias que Lucas traz, que está dentro do Evangelho de Lucas, 35% é só ele que traz. Igual Mateus, 20% é só Mateus. Não é? E a gente vai ter Marcos lá, olha só que é exclusivo de Marcos, 3%. Só Marcos fala, mas ninguém tem essa. Entendeu? Então isso aqui vai demonstrar o que são evangelhos sinóticos, e a gente entende por que os outros são apócrifos. Porque a história não está condizente. Em algum momento ela diverge. Porque se a gente for procurar o Sermão do Monte, a gente encontra ele mais de um evangelho. Se a gente lê com um evangelista, ele é extremamente sucinto. Se a gente lê com outro, ele vai detalhar, ele vai dizer. Para quem tem o hábito da leitura espírita, é mais ou menos igual ler Filomeno de Miranda e André Luiz. Filomeno de Miranda vai dizer assim que o carro capotou na curva, os 4 integrantes morreram, desencarnaram, houve o socorro médico. E André Luiz vai dizer que naquele momento em que tudo pairava, naquela hora fatídica, que o motorista perde o controle, ele flora, o motorista perdendo o controle, as voltas que o carro deu, e que sentido o carro, ele vai desenhar. Ele é mais doce. A informação é a mesma. É a mesma informação. Vocês viram que eu estou convidando vocês para a leitura, né?
Então ele é mais doce. Tanto é que nós não temos, olhem só, a gente poderia ter Emmanuel trazendo para nós a série que Humberto de Campos trouxe. A gente vai ler Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem trouxe Humberto de Campos? Quem não foi Joana de Ângeles? Quem que ia conseguir ler Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho com Joana de Ângeles trazendo? Não que ela não mereça, tanto ela, a gente tem um material riquíssimo dela, extraordinário, tem a série psicológica que é fantástica. Inclusive tem a série no YouTube, tem dois psicólogos que ajudam a esmiuçar aquilo. É extraordinário. Só que se ela escrevesse Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não ia ter a metade da venda de livros. Humberto de Campos era um literário, ele era jornalista, ele sabe escrever, ele sabe descrever o pôr do sol. Eu vou falar assim, estava laranja, os números estavam bem bonitos. Nossa, Humberto de Campos dá umas 3 páginas do pôr do sol. Entendemos aqui a importância desses evangelhos, a gente começa a entender. Quando eu vi esse gráfico, quando eu estudei isso aqui, eu falei, foi providencial. Foi, a divindade agiu, porque os 3 evangelistas, eles conseguem fazer um trabalho de solidez. Eles conseguem trazer para todo o ensino evangélico, que a gente vai ter ali, solidez. Por quê? É como se eu contasse de alguma coisa que aconteceu e usasse o Romildo, até um exemplo. Mas não, quando foi o Romildo? Ele faz foi. Tem veracidade o que eu disse. Por isso que a gente vai ver grandes percentuais condizentes. Para quê? Para que essa história tenha veracidade. Para que ela seja convincente, para que ela explique, traga todos os acontecimentos, que a gente fala assim, mas isso aqui eu já li de outro jeito, não era uma questão de vista. Beleza? Para a gente entender agora sobre os evangelistas. Eu tomei a liberdade de colocar, eu tomei um pouquinho da liberdade de Kardec, que ele organiza o evangelho com o espiritismo, pelas ideias. Ele não pega na cronologia, ele pega as ideias e vai montando o evangelho. Eu fiz como ele. Peguei do menor evangelho para o maior. O evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos, ele narra o ministério de Jesus, desde o seu batismo por João Batista, até a sua ascensão. A obra particularmente se concentra na última semana de vida de Jesus, principalmente dos capítulos 11 ao 16. A sua narrativa é rápida e ela relata um homem de ação heróica. Ela traz um Jesus assim, herói, né? Um homem extraordinário, fantástico, que conquista a gente. Ele é o evangelho mais curto, ele vai ter 16 capítulos. Só para a gente lembrar, Marcos. Lembra que eu falei? 76% condizentes, por quê? É o menor evangelho. Então ele vai trazer, como ele é mais curto, e ele narra muito dentro da tradição, tanto é que a gente vai ver que ele está falando a partir de João Batista. Eu não sei se todos conhecem aqui o desenrolar da vida de Jesus, mas tinha uma profecia acerca da vinda de Jesus. Jesus, ele vem para o povo judeu, ele é um profeta. Ele não é o Consolador, ele não é o Cristo Consolador como é para nós cristãos. Não, ele é um profeta. Tanto é que para aquele povo nós estamos há 2000 anos sem nenhum profeta. Que é um tempo demasiadamente longo para a vida de um profeta. Então, ele vai narrar isso aí, ele vai trazer do cumprimento da profecia para o fim. Porque na profecia dizia que era necessário que viesse Elias, que é um profeta do passado. Não sei se todos conhecem a história de Elias. Elias, ele vem como o primeiro profeta que vai unificar Deus. O primeiro profeta que vai pregar um Deus único. Vai falar assim, olha, Deus é Deus e não tem outro. E ele vai bater de frente com o imperador que adorava o Deus Baal, que era o Deus das moscas. E tem um momento em que ele derruba o templo do outro Deus lá, desse rei, tem toda uma encrenca ali. Outra hora eu venho falar para vocês de Elias. História fantástica também, extraordinária. E dizia a profecia que Elias tinha que voltar.
para que viesse então esse que seria o profeta que daria andamento e consolidação ao povo judeu como o povo Senhor do mundo. O Evangelho de Lucas. Lucas, ele foi escrito por um amigo. Lucas escreve o seu Evangelho narrando para um amigo. Ele está contando todas as histórias para esse amigo Teófilo. Sendo o Atos dos Apóstolos, um livro também extraordinário, é uma continuação do Evangelho de Lucas. Ele é detalhista e ele mostra, ele já vai trazer o nascimento de João Batista e o desenvolvimento de João Batista como alguém que fazia parte de todo esse trabalho que vai vir Jesus. Então a gente vê que ele já vai um pouquinho antes, lá no nascimento de João Batista. O objetivo dele era mostrar a salvação de Jesus, que Jesus era alguém que vinha dar a salvação, que vinha para salvar, que vinha para fazer essa mudança. E ele mostra diversos contatos de Jesus com os pobres, com os aleijados, com os cegos, com pessoas ricas, com pessoas desprezadas pela sociedade. E ele vai ter 24 capítulos. Então a gente vê que de 16 para 24 já entraram 18 capítulos na história. Ficou um pouco mais, é um evangelho mais completo. Tanto que ele pega lá de João Batista. Só para a gente entender, João Batista nasce antes de Jesus. Não sei se todos conhecem aqui a história de João Batista. Deixa eu deixar um gostinho de quero mais para vocês. João Batista é filho de Isabel. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Então, João Batista era primo segundo de Jesus. No nosso dizer corriqueiro aqui, na época, eles consideravam parente, dada a proximidade ou não, era mais parente ou menos parente. Então, Jesus e João Batista não eram parentes. Tanto é que eles convivem juntos em um certo período da infância. Como que a gente sabe desse convívio? Graças ao pastor de Hermes, um outro evangelho apócrifo, que não consta, a Igreja Católica nem sequer considera ele porque ele é árabe, um evangelho árabe. E o Evangelho de Mateus? O Evangelho de Mateus, ele cita muitas passagens do Antigo Testamento, inclusive da profecia. Essa profecia que narrava a vinda de Jesus. Então, se a gente sabe, se a gente tem toda aquela história do anjo Gabriel aparecendo para Maria, agradeçam a Lucas. Porque Lucas, ele teve um cuidado fantástico para escrever. Lucas pega para ser o evangelista. Ele fala, não, você é. Eu vou querer ser o evangelista. Vira, porque ele vai entrevistar Maria. Ele tem o cuidado de sentar junto com Maria e entrevistar ela, para poder escrever o seu evangelho. Ele foi escrito para um público judeu, e ele tenta provar que Jesus era o Messias das profecias do Antigo Testamento. Mateus relata a vida de Jesus desde o nascimento até a ressurreição. Ele destaca os ensinos e as parábolas do milagre de Jesus. Ele tem 28 capítulos. A gente vê que ele foi extremamente cuidadoso para construir o seu evangelho. Ele foi dedicado para poder fazer esse trabalho. E nós, pelo menos eu, sou muito grato a ele. Tenho um livro em casa, os 3 vezes de grossura, só do Evangelho de Mateus. Extraordinário livro. E a gente vai dar aquela pisadinha agora na questão moral do Evangelho. E nós temos as diferentes formas, são diferentes estágios que nós já passamos, de como que se olha para o Evangelho. Porque tem muitos de nós que vai olhar para o Evangelho e vai ver nele uma bela história. Uma história fantástica de um líder. Eu poderia dar uma de coach aqui agora e falar do homem extraordinário que foi Jesus, que demovia as pessoas, que encantava com a sua forma lúdica de falar e de ensinar. Muitos de nós ainda estamos presos nesse Evangelho, que traz Jesus ali nesse formato. Nós vamos ter aqueles que veem como uma boa notícia, já entendeu o que é o Evangelho, não é? E ainda está enroscado nessa boa notícia, tá? Às vezes tentando convencer aos outros da boa notícia que é o Evangelho. Quem nunca passou por isso quando entra no Espiritismo? A não ser que nasceu espírito. Se não, quando vira espírito, fala, não, eu tenho que publicar, passar isso ao mundo. As outras religiões também passam por isso, tá? Descobrir,
Tem um amigo que ele é pastor e fala, não, calma, isso é normal. Né? Fala, isso é normal, tranquilo que isso aí acontece, eu já aprendi isso. Que eles vão ver como uma boa notícia de um Salvador. Como se Jesus tivesse vindo para ele nos salvar diretamente. Como se ele esticasse a mão para nós e falasse, vem, e nos levasse, né? Costumo brincar, em caso familiar, então um familiar com a idade bem avançada, a gente costuma brincar, falando não espreguiça não. Pode ser que você estica a mão e Deus aproveita que está pertinho e já puxa. É como se ele fosse vir para puxar a gente. Nós temos aqueles que já usam essa mensagem, que já conseguem fazer o uso dela para confortar e para buscar paz. Quantos de nós aqui, que em algum momento, se não fizemos, conhecemos alguém que fez, que não catou o Evangelho, que foi lá e abriu o Evangelho para ler uma passagem no momento de angústia? Não é coincidência providencial que a parte mais consoladora do Evangelho, o Espiritismo está no meio do Evangelho. Eu abro, faço uma gaveta aqui, pego o Evangelho e a parte do meio dele está destacada, ela está avançadinha para frente. Normal. Típico de quem usa essa mensagem para confortar, para buscar conforto. Mas dá para ir além. Dá para dar um passinho mais nisso, porque tem aqueles para quem o Evangelho já é uma regra de conduta, já é um mapa. Porque se a gente pegar, por exemplo, quem já assistiu aqui o filme, se não assistiu o convite agora para assistir o filme é mais fácil. Esse tem nos canais de streaming na TV. A história, por exemplo, de Divaldo. Às vezes a gente viu o Divaldo Franco hoje, né? Aquela bela árvore frondosa, pronta ali, produzindo frutos, a gente não faz ideia das tempestades que ele levantou. Quantas vezes que ele teve que ceder ao vento para não quebrar? Todos, eu vim inclusive conversando sobre isso, todos que nós pegarmos dentro da exemplificação que nós vamos dar de superação, é um exemplo de superação. Em algum momento ele teve que ouvir a sua voz da consciência, onde ele já estudou aquele material evangélico, e falou assim, eu tenho que fazer isso, eu vou ter que abrir mão disso aqui para poder dar esse passo. Quem diz para a gente abre mão e dá o passo é a consciência. Às vezes o nosso anjo da guarda usa alguém para falar isso para a gente, né? Ele não pode verbalizar isso ao nosso ouvido, né? A gente não tem essa mediunidade toda, então ele usa alguém para verbalizar para nós. Olha, por que você não experimenta fazer isso? Aquela ideia matuta na nossa cabeça há dias. E a gente fala, mas se eu fizer isso, aí dói lá no orgulho, né? Dói lá no ponto de comodismo, você não vou ter que levantar e ir lá. É igual estar com sede no meio da noite, tem que levantar e ir lá buscar um copo d'água na geladeira. Tem quem vira para o lado e puxa a coberta, tem quem levanta e vai. Tudo depende do quê? Do grau da sede. Depende de quão salgado estava a janta. Dentro disso, a gente vai vendo isso aqui. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Aqui nesse ponto. Escala espírita. Essa ideia aqui foi construída por Kardec. Kardec vai articular. Isso aqui não é exato. Eu não posso taxar isso aqui com exatidão. Dizer, a sexta escala, então eu estou na sexta escala, eu só perturbo? Não, além de perturbar, você não sabe, você acha que sabe mais do que o normal. Então eu estou na oitava. Não, sou uma oitava para a sexta, vai daqui a sétima, né? No espírito neutro, já nos passa. Isso aqui não é absoluto. Não dá para a gente taxar isso como absoluto. Só que se a gente observar alguns passos daquele que nós passamos ali, vai nos classificar aqui. Onde eu quero chegar com essa parte? Nesses dois últimos itens. A gente vai ver quem já está usando a mensagem confortadora e quem já busca, quem já vive ela, para quem ela já é um mapa, já dá um norte,
Vocês vão concordar comigo que já estão beirando isso aqui? A gente já consegue vislumbrar que a gente está saindo de uma terceira para uma segunda ordem? Aonde vem a condizência disso? Quando nós falamos de um planeta de regeneração, rumo a um planeta de regeneração. O que eu quero construir? Qual a ideia que eu quero construir para vocês? Antes de haver esse monte de casas, escola, praça, hospital e tudo mais que tem nessa cidade, quem veio para cá? Engenheiros, topógrafos, técnicos que tinham que mapear e falar, não, aqui é o melhor lugar para o hospital, aqui é o melhor lugar. Para isso, tiveram que desenhar as ruas. Veio a população. E a coisa vai ganhando corpo e vai crescendo. Aí a gente começa a separar aqui quem que são benevolentes e quem que está na classe de baixo. Nós hoje buscamos ascender. Eu hoje faço uma faculdade, busco fazer uma engenharia. Aonde está a minha vista? Aonde está o meu norte? Os benevolentes. Eu quero estar entre a turma que vai lá para definir, para construir, porque são os engenheiros. Quem vai para construir, quem vai para começar a organizar uma obra, é o engenheiro. Ele tem que estruturar. Falando nisso, trazendo isso aí para o nosso evangelho. Se nós não tivermos quem usa essa mensagem, se nós não tivermos aqueles que vivenciam e dão exemplos para a gente, como eu sei para onde eu vou, se eu não sei onde está o lugar que eu quero chegar? Conseguimos entender aqui o papel de Jesus? Quem que é, quando às vezes a pessoa que faz a prece de abertura, quando a gente ouve falar mestre e guia, entendemos aqui? Por que ele é o mestre e o guia? Ele está falando para a gente aqui, olha, o rumo é esse. Às vezes tem uma montanha para contornar. A gente gosta de criar montanhas, né? Geralmente são de problemas. Então a gente às vezes tem na família uma montanha, e você fala, mas daquela pessoa lá atrás você articulou ela. Muita calma, contorna ela com bastante carinho, com bastante cuidado, ela te pertence. Na hora que você acabar de transpor ela, você vai ver que ela foi algo benéfico na tua vida. Ela veio trazer crescimento. Problema nenhum na nossa vida vem para atrasar a gente. Uma ideia filosófica que diz que o problema não é o problema é o que você faz com ele. Já ouviram a história da pedra, né? É uma historinha da pedra, que diz que o ignorante tacou e usou de arma, o preguiçoso sentou em cima. E o genial foi construir um castelo. É um pouquinho mais longa, só que o nosso ponteiro do relógio vai contra mim nesse momento. Vamos lá. O Evangelho, ele vem como um elemento de salvação para nós. A gente pode afirmar isso? A gente concorda que ele veio para salvar? Aí a gente cai naquela ideia que várias vezes Jesus curou, tirou males físicos, fez curas fantásticas. Se a gente pegar ali o cego Bartimeu, tinha os olhos ali praticamente carcomidos, Jesus vai e cura a vista dele. Né? Só que assim, em todos os momentos, a gente vai encontrar um fato. Jesus faz com que as pessoas, quem quer ser curado, chegue até ele. No próprio caso de Bartimeu, Bartimeu era cego, um coitado dele, chegar até Jesus. E no Evangelho ele diz, faz vir a mim Bartimeu. Ou seja, a responsabilidade é dos outros em volta para que Bartimeu chegue até Jesus. Quer ser curado? Vai vir até aqui. Porém, eu vou perguntar para vocês, vamos pegar aqui o caso mais extraordinário, fantástico de cura, quando ele, assim, emocionadamente volta para buscar Lázaro, né? Lázaro é do convívio de Jesus. Lázaro, segundo a tradição escrita, ele morre. A gente sabe hoje pela medicina que tem casos em que a pessoa entra no estado catatônico e ela quase que zera os seus sinais vitais. Provavelmente, Lázaro entra num processo desse. Jesus, quando fica sabendo, vai às lágrimas. A gente não sabe se ele vai às lágrimas de desgosto. Ele fala assim, meu Deus, o que eu ensinei até agora
né? Ou se ele fica emocionado pelo amigo. Isso paira ainda até hoje. E aí a gente pergunta, nessa hora, o que é ser salvo? Quem dos indivíduos que Jesus curou está aqui até hoje? Ficou um. Morreram para mais de 2000 anos. Todos estão mortos. Jesus curou uma galera num dia só. Narra que quando descem o famoso, quando Jesus fala levanta-te e anda, né, que eles abrem um buraco na casa do discípulo de Jesus e descem o sujeito pela maca lá para que Jesus curasse. Jesus fala levanta-te e anda, se você acha que você é merecedor. Aquele homem, naquele dia, conta a tradição escrita que foram mais de 1000 curas, mais de 1000 pessoas. Curioso, né? No mínimo curioso. Que é sensacional. Quando a gente vai encontrar, Jesus vai falar de salvação, ele diz: se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o fora. Antes de entrar no reino do céu sem um olho do que entrar em escândalo. Não é em pecado. Pecado é quando a gente erra o rumo. Escândalo é quando a gente decide fazer. Tem essa diferença também. E ele vai dizer: se a tua mão é motivo de escândalo, corta fora. Melhor entrar sem uma mão. Teórico, vamos traduzir, não entrar no reino dos céus. Melhor ficar sem entrar maneta no reino dos céus que não entrar no reino dos céus. Olha o sacrifício que ele exige para que a gente seja salvo. Quantas vezes, e aos que não passaram por isso, se preparem, que a gente não teve que praticamente cortar uma mão fora para se livrar de um problema que nos tira o sono, de algo que nos tira profundamente a paz. Essa história que a gente controlou por fora aqui hoje, agora a gente adentra ela, está trazendo essa ideia para nós. Justamente esse fato. Ele vem exemplificar. Porque em dado momento, Jesus abre mão da sua família. Ele exemplifica isso. Quando ele é buscado, diz, ele não aparece em casa, seus irmãos vão à busca dele. E aí quando os discípulos dizem: olha, mestre, vamos fora, os irmãos procurando, pedindo para você voltar para casa. Ele olha para os discípulos: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, a exemplificação de que a sua família é universal. Não está circunscrita a um lar. Ele dá a exemplificação de que eles estavam bem. Quem precisa de mim é a outra parte da minha família. Né? O que nos leva a entender por que algumas pessoas, por que as pessoas buscam as religiões. Por favor, eu esqueci de combinar com vocês no começo, mas eu vou combinar agora. Aquilo que a gente ouve é para nós. Eu sei que é comum a gente ouvir falar: fulano tinha que estar ouvindo isso. Se você pensou isso, repensa que ali você tem alguma coisinha precisando ser consertada. Tem aqueles que buscam muito a melhora do estado físico. Tem gente que chega literalmente, eu vejo isso, conversando com o meu amigo que disse que pastor, ele fala que acontece também na igreja evangélica, de gente que está literalmente com dor de barriga. Pessoas que estão com uma dor de cabeça, com enxaqueca, com algo há dias e aquilo não sara, aquilo não passa. Foi no médico, foi no outro. E geralmente isso é comum acontecer, as pessoas caírem por uma religião quando ela está desacreditada. Às vezes a pessoa tem uma vida, longe de criticar qualquer personalidade, mas uma vida moralmente, que a gente não consideraria uma vida exemplar, que a hora que a dor bate na porta da pessoa, e não é uma dorzinha de dente, não, aquela que incomoda só no fim de semana, é uma dor de verdade. E do melhor religioso do mundo. Graças ao Pai que isso acontece. Que quantas pessoas não são mobilizadas pelas religiões, levadas à influência desses que foram.
Então, quando a gente vê acontecer isso, eu tomei isso de um familiar uma vez, dado uma ocorrência de um desses famosos que se converteu ante uma grande dor. Eu falei, a hora que a barriga dói aparece, né? Aí ele olhou para mim e mandou essa, falou, quantas pessoas que não vão influenciadas por ele? E aí, naquela hora, né, você entende que eu falei, o meu anjo da guarda, tanta gente para você verbalizar, tinha que ser logo meu irmão. Ele falou que tinha de melhor por perto. Aqueles que querem um conforto para a alma. Gente que vem buscando, está dolorido. Foi traído pelo sócio, pelo parceiro. Gente que às vezes, por uma mudança no mercado financeiro, tem aquela derrocada, uma mudança de diretoria na empresa, a vida muda repentinamente. E aí passa a achar um tempo, consegue fazer essa volta, consegue então, como a gente deu o exemplo lá atrás, cortar a mão fora. É motivo de escândalo? O seu trabalho está te consumindo 18 horas por dia. O resto do tempo que sobra você dorme. A sua família, então, ela é trivial na história. Sua vivência religiosa, aquele momento para você ver o passarinho cantar na árvore. Isso é trivial. Lei de adoração. Então, vem a vida e faz aquele convite. As pessoas usam a religião para fazer essa busca. Tem aqueles que vêm na religião em busca da felicidade. Repararam que a sequência do outro que fui passando está na mesma? À medida que a gente vai compreendendo a mensagem do Evangelho, a gente vai evoluindo. Porque quem vem para buscar a mudança do estado físico ainda não está querendo ser feliz, ele está querendo se livrar da dor. Só não está preocupado em ser feliz. Está preocupado que dói. E aqueles que querem a religião como uma ferramenta que ela é. Para essas pessoas, o rótulo é independente. É cristã disso, daquilo outro. Não faz diferença. O que ela ouve, quando, inclusive, não dá para falar isso e não lembrar, não fazer as associações, como Jesus disse, aquele que tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Essas pessoas ouvem a mensagem. Elas escutam a leitura de uma carta de Paulo e falam, nossa, isso foi para mim. Paulo escreveu isso para mim, com certeza. 2000 anos atrás ele mandou a pessoa escrever, postou no correio, ficou todo esse tempo para chegar hoje para mim. E ela busca vivenciar aquilo. Um exemplo muito prático disso, a gente encontra aí uma narrativa que traz a história de Madre Teresa, que não sei se é Madre Teresa ou Irmã Lúcia, uma dessas duas figurinhas, né, as pouco evoluídas, né, que a pessoa, a repórter vai entrevistar ela e fala assim, escuta, você, nas suas orações, você conversa com Deus? Eu converso. Vai, o que você fala para Deus? Eu não falo nada, só ouço. O que Deus fala para você? Eu não falo nada, só ouço. Ou seja, algumas, com certeza alguém, todo mundo aqui tem aquele amigo, aquele parceiro, aquela pessoa querida, assim que você passa alguém, você olha, se você só olha para a pessoa, você tem que segurar para não rir. Vocês entendem? Vocês pensaram a mesma coisa, é a sintonia. As pessoas que estão nessa base ali, eles já sintonizam. Se a gente fizer esse trabalho, a gente consegue sintonizar com o nosso anjo da guarda, ele está lá o tempo todo buscando isso com a gente. E o Espiritismo fala e repete isso diversas vezes. Ele vai dizer, se a gente afirma que há um anjo da guarda, ele está ali para cuidar de nós o tempo todo, a coisa que ele mais quer é transmitir a mensagem direto para você. Ele não precisa, ele quer não ter que usar ninguém. Busca sintonia com ele. Para naquele momento, medita. Busca, fala assim, eu quero, assim, comece ao desejo. Isso algo está no campo do desejo. A gente vai conseguir essa conexão com ele. E como eu disse, se o Espiritismo fala sobre isso, o Espiritismo vai trazer muita coisa.
inclusive, a exemplificação do que diz o Evangelho. Ele vai traduzir isso que o Evangelho nos diz. Que ele vai dizer, se você tem que estar preocupado com o dia que você vai morrer, relaxa. Esse dia está carimbado, teu passaporte de volta já está comprado, você só não tem habilidade de ler ainda. Eu não sei se todos têm essa informação, né? Ela é pública, então eu posso trazê-la francamente. Divaldo Franco já recebeu, que a gente sabe, umas 3. Para nós é uma oportunidade, a gente gosta de estar vivo, né? Para ele não se ser uma oportunidade de postergar o seu desencarne. E para quem compreendeu que a prisão é uma cadeia, que a cadeia é uma prisão, que assim seja, é o pleonasmo, a vontade é de estar livre. Então, uma vez que nós conhecermos verdadeiramente o que é estar livre, de repente, de um corpo físico, pelo amor de Deus, não estou incitando ninguém ao suicídio, não façam isso, é terrível, o resultado é horrendo. Como diz o pagode, deixa acontecer naturalmente, isso vai acontecer. Mais rápido a gente solta, mais fácil, mais rápido vai. Só que começa a entrar, a gente vai, evidentemente, entrar no caso de volta. Por que a espiritualidade preserva ainda? Por que não leva? Porque é útil. Imagine aquela ferramenta que você vê um pedreiro amolar pela 5ª vez, você fala, por que não compra uma nova? Porque não acha naquele modelo. Daquela forma que atende naquela ocasião, é aquela ferramenta. Exato. Muitas vezes a gente tem um familiar que você fala assim, eu costumo brincar, né, dado a minha crença, né, conversando com alguma coisa, por que não vai? Por que não dá chance para quem está vindo? Né? O outro está ali, às vezes, pronto para assumir. Só que às vezes a lição não é nem porque está pronto. Porque está pronto. É porque está vindo. O exemplo é melhor do mais velho do que do mais novo. Deixa ele fazer o trabalho dele. Essa é uma coisa que nós temos que entender, que nós somos, na mão de Deus, ferramentas. A gente está sendo preparado e preparamos outros. A consolação não é qualquer mal. A gente entende dentro do Espiritismo que nada de mal é mal. Tudo aquilo que é mal está te ensinando alguma coisa. A hora que você aprender a lição, o mal cessa. Aprendida a lição, imediato, o mal cessa. O caminho para a regeneração própria, para a regeneração de nós mesmos, a gente compreende dentro da doutrina espírita que não é ninguém, não é a pessoa de fora, não é o outro, somos nós. Eu sei que eu posso, de repente, se eu falar assim, cara, você tem certeza que está fazendo engenharia ou psicologia que está fazendo? Não, engenharia. É porque isso é uma compreensão. A doutrina espírita, ela vai trabalhar espírito, necessariamente espírito. O corpo é quase que trivial. O corpo é ferramenta para a evolução do espírito. E isso o Espiritismo nos ensina, bem compreendido o Espiritismo, bem assimilado, a gente vai compreender isso. Ele explica o nosso papel perante o universo. Porque nós somos fruto da criação de Deus. Então, tudo aquilo que Deus cria, se Deus é Pai, todo fruto da criação de Deus, obviamente, é nosso irmão. Faz parte de nós. Então, quando nós temos um outro humano do outro lado, seja ele o humano que for, qual gênero, raça, credo, idade, qualquer outra divergência, nós temos alguém que foi criado com a mesma finalidade e objetivo que nós, que passa a exigir de nós imediatamente tudo que aquilo que queremos para nós, imediatamente ao outro. Isso coloca qualquer um em nível de igualdade conosco. Eu sei que de repente vocês podem me parar na porta da coisa, eu sou igual a... Sinto muito. Se dói tanto você se comparar a ele, quer dizer que um dos principais caracteres a serem corrigidos. E ele esclarece pontos obscuros do Evangelho. Nós vamos ter momentos no Evangelho, temos inclusive isso dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado Estranha Moral. É quando os Espíritos, junto com Kardec, vão explicar
algumas passagens, como por exemplo Jesus fala: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ali está toda a explicação acerca disso. Isso aí tudo a gente encontra dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu agradeço a casa, a todos aqui os presentes, a oportunidade, a chance de poder fazer esse trabalho. Quem desenvolve isso aqui, a título de exemplo, sabe o quanto é importante a gente ouvir, não é? Nosso ouvido está mais próximo de vocês. Todo esse conhecimento, tudo isso. É gostoso e gratificante fazer esse trabalho. E, para a gente agradecer ao alto, eu vou fazer então a prece de encerramento com vocês. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre Amigo, obrigado aos benfeitores do movimento da doutrina espírita, de todos aqueles envolvidos no movimento cristão, que nos auxiliam, que nos amparam, que dedicam suas horas ao auxílio do nosso crescimento. Agradeço-te, Mestre, a oportunidade de estar aqui hoje como trabalhador. Ampare, Jesus, a todos aqueles que junto conosco trafegarão nas estradas nessa noite, aqueles que trabalham, que dedicam suas horas, trabalhos tão necessários ao nosso cotidiano, aqueles que mantêm a nossa luz acesa neste momento, e tantos outros profissionais dedicados ao nosso conforto, à nossa tranquilidade. Pedimos a Ti, Mestre, que nos auxilie, nos ampare, para que possamos, no dia de amanhã, sermos melhores que aquilo que fomos hoje. Agradecemos a vocês, benfeitores, dessa casa de oração, pelo acolhimento, pela oportunidade. E encerramos assim essa tarefa da noite.